seja o Senhor, que possamos agora, cada um de nós, ofertar a Deus o nosso coração, a nossa mente e pedir a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para nós guardarmos como algo precioso, que é de fato a palavra do Senhor, que vai ser ministrada através da vida do pastor Jorge, que possamos estar atentos, que possamos estar sedentos de tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar e vai também ministrar sobre as nossas vidas, amém? Obrigado, Lucas, Deus te abençoe. Boa noite, queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu não lembro se o Lucas perguntou, que ele pergunta todo culto, ele pergunta, né? Eu não lembro se ele perguntou, então eu vou perguntar: quantos estão felizes nessa noite? Então fala assim: eu estou, graças a Deus. Então você vai ficar mais feliz ainda ouvindo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Quero conversar com você aqui um pouquinho, dentro do tempo que a gente tem um tempo considerável, né? Não sei se aquele relógio ali está certinho, vou ficar por aquele ali que está um pouquinho atrasado. São 7h57 por aquele ali, a gente vai usá-lo como base. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia aí que eu quero conversar com você um pouquinho. Vou pedir o pessoal lá do nosso projetor para colocar para a gente. Atos capítulo 1, Kaique que está aí atrás? Ih, rapacete. Capítulo 1, Kaique, por favor, meu filho, põe aí para nós. Isso, começando daí mesmo, amém? Porque nossa igreja tem utilizado nesse ano um tema, sim ou não? Qual o tema? Vamos falar junto, aqueles que souberem? Vamos lá? Uma igreja que cresce e abençoa. Falou certinho, Giovana, só inverteu as ordens, né? Uma igreja que cresce e abençoa, amém? E eu tenho certeza absoluta que quando você entende isso, que quando a gente fala igreja, né? Nós não estamos falando da instituição, nós não estamos falando do templo, nós não estamos falando propriamente da igreja física, digamos assim, né? Mas você entende que quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de quem? Fala assim, de mim. Isso aí, é de você. Porque nós somos o templo, nós somos a igreja. Não é assim? O Espírito Santo habita aonde? Na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, Rua Catumbi 89. É aqui que o Espírito Santo habita? Sim ou não? Não. Ele habita onde? Em mim, isso aí. Não é assim, Marília? Fala assim, habita em mim. Isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Então você entende que igreja estamos falando de quem? De mim e de você. Não é verdade? Então, se nós estamos utilizando esse tema esse ano, um tema proposto pelo pastor Carlos, nós cremos e entendemos que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque se não foi assim, assim deve ser, né? Então nós entendemos que se a igreja recebeu esse tema, abraçou esse tema que fala de duas coisas específicas, fala de crescimento e fala de bênção, não é assim? E a ordem está correta, é crescimento, né? Porque para que você possa abençoar, primeiro nós entendemos que você precisa ser abençoado, não é assim? Porque é muito difícil, dificilmente você vai conseguir fazer alguém crescer se você mesmo não cresce. Eu tenho dificuldade de entender isso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus falou o quê? Primeiro Jesus fala assim, vinde a mim, não é assim que ele fala? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, não é assim que ele fala? Depois é que ele diz o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, primeiro ele chama para que nós tenhamos uma experiência com ele, para que nós sejamos abençoados por ele, para só depois, através das nossas vidas, ele proporcionar experiências para outras pessoas. Depois de nos abençoar, é que ele usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. Por isso que a ordem é exatamente essa, amém? Primeiro, crescimento, para que depois a gente possa abençoar outras vidas. É assim que funciona. Então, queridos, esse livro de Atos, ele é sensacional, porque eu acho que é um livro que, se é que a gente pode usar essa expressão sem cometer nenhuma heresia, é um dos livros, vou usar essa expressão melhor, né? Que melhor expressa, digamos assim, o que é a igreja. Não é assim, queridos? Então, Atos capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 5, para a gente conversar um pouquinho hoje, dentro do tempo que a gente tem. Outros dias a gente fala sobre outros versículos, porque esse livro de Atos ele é fantástico e tem tudo a ver com o tema que nós estamos utilizando esse ano. Uma igreja que cresce. E eu até
comecei o raciocínio aqui e não concluí. Se nós abraçamos esse tema, entendemos que nós, como igreja, desejamos esse ano de 2026 acontecer o quê? Crescer. Sim ou não? Quantos querem crescer? Então, sem querer ser repetitivo, mas só para te ajudar. Então, repita assim comigo. Senhor, eu quero, eu preciso crescer. Amém? Eu quero, eu preciso. E quando a gente fala de crescimento da igreja, queridos, pode ter certeza de uma coisa. Logicamente que o crescimento numérico, ele também está incluído nesse crescimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse não é o principal. Amém? Antes de fazer com que essa igreja cresça numericamente, pode ter certeza do que eu vou falar para você agora. O nosso Deus está interessado em fazer com que nós cresçamos, particularmente falando. Amém, queridos? É assim que funciona. Atos capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 5, tá bom, Kaique? Verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Você pode fechar seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, nós já ouvimos a Tua palavra. A leitura já nos abençoa, a leitura já nos edifica, a leitura já fala aos nossos corações. Mas agora te pedimos, fala mais um pouquinho, Senhor Deus, através de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor tem falado comigo. Fala agora com cada um dos teus filhos, esses que se encontram aqui no santuário, esses que agora nos assistem pela transmissão, aqueles que posteriormente virão a assistir esse culto, que possam ser abençoados e impactados pelo poder que há no Senhor e na Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém. Queridos, eu vejo aqui nesses primeiros 5 versículos do livro de Atos, literalmente uma igreja crescente. Uma igreja que está crescendo, uma igreja que está, digamos assim, se desenvolvendo. E eu creio que esse é o desejo de Deus para nós, não só no ano de 2026, mas todos os dias da nossa vida. E já que esse é o tema que temos abraçado, então vamos conversar um pouquinho usando esse tema como base. Uma igreja que cresce. Mais à frente a gente fala sobre abençoar, mas primeiramente vamos falar sobre crescimento, porque nós agora aqui acabamos de concordar e acabamos de falar de forma uníssona, né, que nós queremos crescer, que nós precisamos crescer. Então vamos aprender algumas coisas com essa igreja, porque essa igreja nos ensina muitas coisas maravilhosas para aquele que quer crescer. Se você quer crescer, presta atenção que a gente vai falar algumas coisas aqui que você certamente já ouviu, mas só para você relembrar, guardar e principalmente colocar em prática no teu coração. Volta ao verso 1, por favor, Kaique, porque ele começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Isso aqui quem está falando é Lucas, que é o autor do livro de Atos, e ele aqui escrevendo, relatando aqui para Teófilo, que era um outro amigo dele também, um outro discípulo, um outro servo do Senhor. Então ele está relatando aqui, ele começa dizendo assim: Teófilo, olha só, eu escrevi o primeiro livro, e esse primeiro livro que ele está falando é do livro de Lucas mesmo. E aí, queridos, lendo isso aqui, a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, quando eu vi aqui a palavra, porque a primeira palavra que está escrita ali é o seguinte: as 3 primeiras, para entender melhor, né? As 4. Escrevi o primeiro livro. E aí, queridos, só, digamos assim, tirando, né, essa frase, escrevi o primeiro livro. Quer ver como é que você vai entender o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite? Quando alguém escreve um livro, quando um autor escreve um livro, qual é o maior desejo desse autor ao escrever esse livro? Alguém pode me ajudar? Diga, Davidson. Pode falar. Impactar. Também. Mas o desejo primeiro de alguém que escreve um livro é que alguém leia. Não é assim? E o que adianta você escrever um livro se ninguém lê?
Não é assim? Se ninguém compra, se o livro não é vendido, se o livro não é divulgado, não há propósito principal. Quando você escreve um livro, o principal propósito é que alguém leia. E queridos, com a palavra de Deus, não é diferente. Aqui a gente vê especificamente Lucas, como eu acabei de falar para os irmãos, escrevendo o livro de Atos, mas assim como foi com Lucas, foi com todos os demais autores. Se não me falha a memória, aproximadamente 40 autores, é mais ou menos o que os estudiosos falam, né? Foram os homens utilizados para escrever a Bíblia. Então, com todos a gente entende que Deus os inspirou, porque nós cremos assim, sim ou não? Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Cuidado com isso, tá, queridos? Com a pegadinha, quando alguém diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. Está errado. Por que está errado? Porque quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, pressupõe-se que além de conter a palavra de Deus, ela pode conter alguma outra coisa. E não é assim. Nós, pelo menos, cremos que a Bíblia, ela é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Tudo tranquilo até aí, igreja? Está dando para acompanhar? Então, queridos, a gente entende que, assim como foi com Lucas, foi com os demais autores. Deus os inspirou para que eles escrevessem a Bíblia. Agora, queridos, para que Deus inspirou esses homens? Olha só como é que é sobrenatural. Um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, vamos dizer assim. Vamos botar pelo menos 2020 anos, para você ter uma base. Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Escrito por vários homens. Homens de origens diversas. Você vê que a Bíblia foi escrita por reis, foi escrita por pecadores, foi escrita por médicos, foi escrita por cobrador de impostos, enfim. Homens de diferentes culturas, de diferentes, capacidades, vamos dizer assim. E aí, Deus vem, junta todos esses livros, mantém, preserva esses livros até hoje, para que eles chegassem à minha mão e à sua mão. Para que isso, queridos? Por que Deus manteve esse livro até hoje e fez com que ele chegasse à minha mão e à sua mão? Para que nós o lêssemos. Essa é a primeira orientação, queridos, básico. Você já ouviu isso 5.000 vezes, vai ouvir 5.001. Uma igreja que quer crescer, ela precisa ler. E aí, obviamente, depois dessa afirmação, surge no seu coração a seguinte interrogação: pastor, mas ler o quê? E eu sei que você tem a resposta. Ler o quê? A Bíblia. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nós não podemos ler outra coisa, só podemos ler a Bíblia? É isso que o pastor Jorge está ensinando para a igreja? Não! Pelo contrário. Quando você faz seminário, em breve, meu irmão Lucas Pimentel, cadê o Lucas? Estava por aqui, está lá atrás. Em breve vai estar fazendo também em nome de Jesus. Ele vai ver que lá no seminário ele vai ter que ler outros e outros livros. Não é assim, queridos? Tudo que tem a ver com a Bíblia, né? Enfim, que possa corroborar, ajudar. Mas vai ter que ler outras coisas. E eu não estou aqui ensinando a você que você tem que ler, só pode ler a Bíblia. Há até denominações que fazem isso, mas isso é eles com Deus. Aqui nós não ensinamos isso. Pelo contrário, você vê os seus pastores, principalmente o pastor Carlos Eufrásio, de vez em quando indicando para a igreja livros que ele já leu. Então, ninguém está dizendo aqui que você só pode ler a Bíblia, não é isso. Agora, queridos, da mesma forma eu também me preocupo com crentes que lê tudo, menos a Bíblia. Me lembro que uma vez uma irmã conversando com a gente falou assim, estava eu, mas um amigo meu, pastor, que não importa saber quem era, a irmã falou assim, ai pastores, eu não sei se ela estava querendo aparecer, não sei, não entendo. Ela virou e falou, a gente falou assim, eu vou tirar um tempo, vou parar um tempo da minha vida só para ler os livros apócrifos. Que são aqueles livros, que você encontra em outras Bíblias que não são, digamos assim, considerados canônicos ou inspirados, enfim, é uma conversa que demandaria mais tempo para a gente conversar, mas só para você ter uma ideia. Livros que não estão, além desses que nós conhecemos na Bíblia, na nossa Bíblia evangélica. Aí ela falou, eu vou tirar um tempo para ler esses livros. Aí o outro pastor, eu também tive vontade de falar na hora, mas ele foi mais corajoso que eu, ele falou assim para ela, minha irmã, a senhora já leu a sua Bíblia toda? Ela, não, pastor. Então leia a sua Bíblia primeiro, depois a irmã vai ler os apócrifos. Porque eu não estou aqui dizendo que são ruins, não, querido. Se você ler, você vai lá, que são até livros interessantes, até alguns deles com alto, digamos assim, teor histórico. Né? Mas leia a primeira Bíblia. Você está conseguindo entender?
Se muitas vezes, porque a grande desculpa que eu e você utilizamos para não lermos a Bíblia, qual é, queridos? Que nós não temos o quê? Tempo. Engraçado, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ler o livro do fulano, a revista do ciclano, e por aí vai. Você consegue entender? Então, queridos, uma igreja que quer crescer, ela pode ler o que ela quiser ler, mas ela não pode negligenciar e nem negociar o seu tempo de leitura da Bíblia. Sem leitura, querido, da palavra, pode acontecer qualquer outra coisa na nossa igreja, menos crescimento. Você consegue compreender? E lamentavelmente, queridos, essa palavra tem sido tirada até mesmo de muitos púlpitos. A gente vê uns camaradas aí falando um montão de coisa, queridos. O cara às vezes lê um versículo. Rapaz, o cara começa a falar umas coisas que eu falei, Jesus, de onde é que esse cara tirou isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, que nós, como pastores, recado para mim, pastor Luiz Almeida e pastor Carlos Eufrásio, precisamos tomar cuidado, porque o nosso rebanho, graças a Deus, é um rebanho inteligente. E quando começamos a falar daqui de cima, Marília, coisa que não está aqui, ó, que não bate com esse negócio aqui, não soa bem aos nossos ouvidos. Você consegue entender? Uma igreja que quer crescer, essa igreja precisa ler. E até por causa do que eu acabei de falar aqui para você, do perigo de você ouvir coisas que saem do púlpito que não tem nada a ver com essa palavra, por isso mesmo que você precisa ler. Você lembra de um povo chamado bereanos, uma galera de Bereia? O que eles faziam? A Bíblia diz que Paulo, queridos, não era pastor Luiz Almeida, pastor Carlos, nem pastor Jorge não, tá? Era Paulo que pregava. A Bíblia diz que Paulo pregava. Depois que Paulo pregava, eles iam conferir para ver se o que Paulo falou batia. Se a gente começar a fazer isso, vai dar problema para um montão de camarada aí, queridos. Você consegue entender? Leitura. Uma igreja que quer crescer precisa ler. Deixa eu adiantar aqui, porque tem 15 mil coisas, não vai dar para falar tudo. Porque ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que... Lê comigo para você não cochilar. Ó, relatando todas as coisas que... Qual é o nome que está ali, igreja? Qual é o nome? Jesus. Por que uma igreja que quer crescer precisa ler a Bíblia? Pastor, por que eu preciso ler a Bíblia? O próprio Jesus falou isso para os fariseus. Ele disse o seguinte, leiam a palavra, examinem a palavra, porque são elas que testificam de mim. O que é testificar? É o mesmo que confirmar. Você quer conhecer a Jesus? Tem que ler a palavra. Você consegue entender? Uma igreja que quer crescer precisa ler a Bíblia. Uma igreja que quer crescer precisa ler a Bíblia para saber mais a respeito de quem? De Jesus. Porque quando você sabe o que esse camarada fez, quem esse camarada foi, qual foi a importância desse camarada, você passa a conhecê-lo melhor. Quando você sabe o que ele fez. Você quer ver uma coisa? Pedro Álvares Cabral fez o quê? Descobriu o Brasil. Teve uma galera que ficou na dúvida aí. Descobriu o Brasil, não é assim? Pelo menos que dizem, né? Ou seja, a gente conhece o Pedrão por algo que ele fez. Bem assim é com o nosso mestre, queridos. Precisamos ler a Bíblia para conhecê-lo, para saber as coisas que ele fez. Amém, igreja? Vamos seguir aqui, porque tem umas coisas muito interessantes aqui, porque diz assim, todas as coisas que Jesus começou a fazer, e no finalzinho ali, diz o quê? Quando eu perguntei para você sobre o livro, né? Se você escreve um livro, é porque você espera que alguém leia. Essa palavra aí também serve. Quando alguém ensina alguma coisa, essa pessoa que está ensinando espera que os outros aprendam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja que quer crescer é uma igreja que precisa ter sede de aprender. Nós temos essa sede? Aí se você disser assim para mim, pastor, eu tenho. Quantas escolas bíblicas dominical você frequenta?
Quantas? Queridos, eu vou falar de mim, porque eu não gosto muito de falar do outro. Vou falar de mim porque posso falar com propriedade. Os irmãos percebem que já tem alguns domingos que eu não tenho vindo à escola bíblica dominical. Devido a algumas coisas que têm acontecido lá em casa e tal, que a gente está se reorganizando, mas eu já falei para os meus lá em casa. Vamos nos reorganizar, porque, queridos, desde que eu me converti, se tem uma coisa que eu priorizo, a escola bíblica dominical. E vou dizer uma coisa para os irmãos podem perguntar às professoras da classe que eu participo, que é a irmã Querubina, a irmã Irani e o irmão Ivanildo. O Ivanildo não tanto, mas a irmã Irani e principalmente a irmã Querubina, ela de vez em quando ela fala isso. Pastor, eu fico incomodada porque eu tenho um pastor sentado me assistindo da aula. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. E vou dizer outra coisa para os irmãos. Aprendo, e aprendo muito. Você consegue compreender? Precisamos ter desejo de aprender, sede de aprender, vontade de aprender, porque você vai ver, já falei isso aqui outras vezes, queridos, raramente você vê a Bíblia dizendo assim, e Jesus parou e começou a pregar. Você não vê muito isso. Agora você vê várias vezes a Bíblia falando, e Jesus parou e começou a ensinar. Por que isso, queridos? Porque havia e ainda há no coração de Deus um desejo de que a sua igreja tenha vontade de aprender. Me responda, eu sei que você é inteligentíssimo, você vai entender. Sem aprendizado tem crescimento? Não tem. Uma coisa está ligada à outra. Você consegue entender? O que o profeta Oséias, se não me falha a memória, ele diz? Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Como é que teríamos conhecimento se nós não lemos? É por isso que você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes. Eu fico chateado quando você pega um crente aí de 50 anos de igreja, faz perguntas básicas para ele, que está aqui, básicas. O camarada não sabe responder. Fala, rapaz, tem alguma coisa errada aí, cara. Você de vez em quando esquece, porque até a gente que está aqui em cima pregando, de vez em quando parece que some da mente, né? Você quer falar um versículo, alguma coisa, a palavra some. Não estou falando disso, não. Estou falando de coisas básicas. Não sabe, mas não sabe por quê? Ah, pastor, porque tem dificuldade de aprendizado, porque tem um problema. Não, queridos, você vê que o problema é falta de leitura. É só isso. Você ouve os debates aí nas rádios, por isso que, com todo respeito à opinião dos irmãos, eu não ouço mais os debates. Porque os camaradas fazem umas perguntas que só o sangue de Jesus é falta de leitura da Bíblia. É só ler a Bíblia, está lá o negócio. Você consegue entender? Igreja que quer crescer tem que ler. Ler por quê? Porque a Bíblia que fala de Jesus. E a Bíblia fala de um Jesus que está sempre preocupado em ensinar, porque Ele quer ver a sua igreja aprendendo. Porque sem aprendizado não existe crescimento. Verso 2, por favor, meu amado, por causa do nosso horário. Diz assim, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado o quê? Mandamentos. Mandamento é o mesmo que o quê? Alguém me ajuda? Quando alguém tem um mandamento, é uma ordem. E tem um ditado que eu sei que você conhece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Uma igreja que quer crescer, é uma igreja que precisa aprender a obedecer. Mais uma notícia para o teu coração nessa noite que pode não te agradar. Sem obediência, não tem crescimento. Pastor, obediência a quem? A todos aqueles que estão impostos sobre a tua vida como autoridade. Todos. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que obedecer aquele meu patrão, macumbeiro? Sim. Sim. É seu patrão? Obedeça. A não ser que ele chegue uma sexta-feira, te dê uma garrafa de champanhe, uma flor ou alguma coisa assim, manda você colocar na encruzilhada. Aí é outra história. Porque a Bíblia também diz que convém primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então tem que ter equilíbrio e sabedoria. Sim ou não? Agora, se esse teu patrão que bate um tambor fala para você quarta-feira, 6h30, ô fulano, preciso que você fique até mais tarde hoje para a gente resolver um problema aqui. Dia do culto. Deu ruim, né?
Filho do cão, só porque hoje tem culto na minha igreja. Não é não, filho. Obedeça. Pastor, o senhor está ensinando a faltar o culto para ficar no trabalho? Se você trabalha lá e ele te pediu para fazer uma hora extra, obedeça, filho. Eu fiquei 1 ano praticamente sem vir aos cultos quarta-feira, porque eu estava estudando com meu filho Daniel. Conversei com o pastor Carlos a respeito disso. Não me senti nem um pouco em pecado, diga-se de passagem, tá, queridos? Muito pelo contrário, fui grandemente abençoado e vitorioso nessa peleja, como os irmãos sabem. Você consegue entender? Obediência. Ah, pastor, a gente ouve muito isso, né? Ah, pastor, mas pastor Carlos dá umas ordens que eu não concordo. Queridos, olha só, esse é o pastor Jorge, tá, queridos? Você tem todo o direito de discordar. Você tem um negócio aí na sua cabecinha que chama cérebro. Graças a Deus por isso que você pensa. Graças a Deus que o rebanho da Igreja Batista Central do Rio, rebanho esse que eu sou um dos pastores, não é um bando de robôs programados para obedecer tudo que a gente manda daqui de cima. Graças a Deus, porque eu ia ter dificuldade de pastorear uma igreja assim. Graças a Deus que nós pastoreamos pessoas que pensam, que raciocinam. Você tem todo o direito de discordar e até de chamar o pastor Carlos ou qualquer um de nós, obviamente com respeito, e falar, expor a sua ideia, expor a sua opinião. Se vai concordar, se vai discordar, se vai aceitar, se não vai aceitar, já é outra história. Mas você tem todo o direito. Ah, pastor, mas eu não concordo e não quero. Meu amado, então, em nome de Jesus, vou dizer uma coisa aqui que eu não sei nem se é muito correto, não. Mas se você não concorda com nada que é feito aqui, ó, procura outra. Você tem todo o direito de fazer isso. Sabe por quê, queridos? Não está nada aqui não, mas só para você entender. Porque quando eu fico num lugar onde eu não concordo com nada, primeiro, eu fico nesse lugar insatisfeito. Segundo, não tenho prazer mais nenhum de estar nesse lugar. E terceiro, que é mais grave, daqui a pouquinho eu estou reclamando, murmurando de tudo, e o que é pior, começa a contaminar os que estão à minha volta. Então sai, pega sua bagagenzinha, né? Pega ali sua mochilinha. Pastor, não concordo com o que está acontecendo nessa igreja, não concordo com a doutrina, acho que o negócio está desviando aí um pouquinho. Querido, você tem todo o direito. Você tem toda a liberdade para isso. Você está conseguindo entender? Agora, não fique em desobediência, não fique na rebeldia. E não se levante, queridos, em nome de Jesus, queridos, que você saia daqui entendendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você que pastor Jorge Reis, pastor Carlos Eufrásio e pastor Luiz Almeida são perfeitos, que você tem que concordar, abaixar a cabeça e dizer sim para tudo que a gente diz. Não, não é isso. Mas, querido, em nome de Jesus, nunca se levante contra uma autoridade espiritual que for imposta sobre a tua vida. Não faça isso que você vai arrumar problema. Não é com a autoridade, você vai arrumar problema com Deus. Tem 3 camaradas na Bíblia chamados, acho que Datã, Coré e Abirão, se não estou enganado, o nome desse trio. Os camaradas arrumaram um motim contra Moisés. Alguém sabe o que aconteceu com esses homens? Oi? Pode falar, irmã Denise. A Bíblia diz que abriu um buraco e a terra engoliu aqueles homens. Há alguns estudiosos que dizem, que afirmam que esses homens foram levados vivos para o inferno. Porque se levantaram contra uma autoridade imposta por Deus sobre a vida deles. Cuidado, querido. Isso é muito sério. E é o que a gente mais tem visto no meio do nosso povo. Você está conseguindo entender? Discordou? Você tem todo o direito. Chama, conversa, fala, expõe, não deu para resolver? Você tem todo o direito, querido. Mas não fique em desobediência. Não fique na rebeldia. Porque uma igreja que quer crescer, meu amado, tem que aprender a obedecer. Gostando ou não, querendo ou não, concordando ou não, tem que obedecer.
Se ele estivesse aqui, eu já falei isso na frente dele, pastor Carlos. Eu já obedeci coisa que ele mandou fazer sem concordar. E ele sabe disso. Já obedeci. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus sempre me honrou. E é o que eu ensino para os meus. Estão aqui os 3, ó. É o que eu ensino para eles. Obedeça. Amém, igreja? Vamos adiantar aqui, porque o verso 2 ainda diz assim: no dia que foi levado, olha só o que ele diz, as alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio de quem, igreja? Por meio de quem? Jesus. Isso aí, pode ler sem medo. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que é que eu aprendo? Que uma igreja que quer crescer, essa igreja precisa ter relacionamento, intimidade, envolvimento com ninguém mais, ninguém menos que a pessoa do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que quer crescer, queridos, tem que ser uma igreja, e você já entendeu que quando a gente fala de igreja, estamos falando de forma pessoal, particular. Você quer crescer? Tem que ter relacionamento e envolvimento com o Espírito Santo, querido. Deus está, só para você entender, Deus está onde? Lá no céu, sim ou não? Jesus não está mais aqui na terra, sim ou não? E quando ele foi, ele falou o quê? Olha só, gente, estou indo embora, hein? Parafraseando para você entender. Mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Vou mandar um outro que é fechamento comigo. O cara é igualzinho a mim. Vou deixar. Chamado Espírito Santo. Deixou aqui para a gente. Por nossa causa. Por causa da igreja. Você consegue entender? Mas para isso eu preciso ter relacionamento com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, não é assim que a Bíblia fala? É uma pessoa, então eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso conhecê-lo. Mas no nosso meio tem uma meia dúzia de crente aí que não sabe nem o que é isso. Ih, pastor, esse negócio de Espírito Santo aí, pastor, isso é para outra denominação, pastor, isso não é aqui não, hein? Ué? Como é que é isso? Você consegue entender? Uma igreja que quer crescer tem que ter relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, que é isso que eu aprendo aqui. Porque ele diz assim, fechando nesse verso aí, a gente continua outro dia. Mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que tinha o quê? A última palavra que está ali, queridos, que tinha escolhido. Uma igreja que quer crescer, não pode esquecer que é escolhida. Queridos, eu não sei você, mas quando eu paro para pensar nisso, eu falo, caraca, Jesus me escolheu. Na minha família, alguns irmãos sabem, né? Eu fui criado por uma tia que tinha 8 filhos, e ela ainda criou eu e minha irmã. Ou seja, no total nós somos 10. E dos 10, eu sou o mais novo. O caçulinha dos 10. Rebelde, quando era mais novo. A minha mãe, quando a minha mãe morreu, eu tinha 7 anos. A minha mãe falava para a minha tia que me criou, que ela tinha medo de me criar sem pai. Porque quando meu pai morreu, eu tinha 4 meses. Então minha mãe me criou sem pai. E eu era rebelde, turrão, teimoso, eu era brabo. Só Jesus na minha vida. E queridos, dos 10, foi esse que Deus escolheu para levantar na família como pastor. E a minha tia que me criou, pouco tempo antes de morrer, ela virava para mim, ela falava assim, Jorge, hoje você é o meu pastor. Porque como ela já não podia mais estar se locomovendo para outra igreja, a gente fazia culto em casa. E eu era que dirigia. Teve uma galera aqui da igreja, acho que a Rosângela até foi uma vez lá com o pastor Carlos, né, Rosângela? A gente fazia um trabalho legal lá.
E ela falava para mim, Jorge, você é o meu pastor. A minha tia que me criou desde os 7 anos, Marília. Então, queridos, por que eu estou falando isso para você? Porque eu entendo que não há mérito nenhum em mim. Muito pelo contrário, é graça, é misericórdia dele na minha vida. Mas, queridos, quando eu paro para pensar nisso, que ele me escolheu. Falo, Senhor, muito obrigado. E assim como ele me escolheu, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Ele também te escolheu. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você é um escolhido do Senhor. O simples fato de você estar aqui nessa noite já demonstra que você foi escolhido dele para estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. O que João diz? Não foste vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Escolhido, queridos. Que coisa maravilhosa quando a gente sabe que a gente é escolhido. Que coisa maravilhosa, por isso que uma vez, a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos, logo assim no começo da caminhada deles, né? Mandou os discípulos, deu autoridade a eles ali sobre espíritos imundos, eles foram, né? E aí começaram a expulsar demônio, então eles ficaram maravilhados, que ele via que o negócio, eles viram que funcionava. Botava a mão no endemoniado, em nome de Jesus sai, o camarada era liberto. Botava a mão no enfermo, o cara era curado, e eles voltaram tudo alegres, Senhor, olha, a gente botou a mão sobre os enfermos, eles foram curados, botamos a mão nos endemoniados, eles foram libertos. E aí Jesus, como sempre, pé no chão, né? Vocês estão alegres por isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, alegrem-se antes, qualquer uma dessas coisas, se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se porque vocês foram escolhidos. Aleluia. Você foi escolhido, querido. Uma igreja que quer crescer não pode esquecer disso. Você foi escolhido. E como eu acabei de falar aqui em João, você foi escolhido, mas não foi escolhido para qualquer coisa. Porque ele diz, eu vos escolhi, vos designei. Designar é enviar, com uma missão específica. Para que você vá e dê fruto. Agora olha para mim. Uma árvore, para dar fruto, primeiro ela tem que crescer. Você já viu alguma árvore pequenininha, dando fruto? Plantinha. Pastor, eu peguei uma manga numa planta desse tamanho, pastor, de um mangão desse. Você já viu isso? Não. Primeiro tem que crescer. Depois que cresce é que começa a dar fruto. Você consegue entender? Então guarda isso no teu coração. Tem uma série de coisas aqui para a gente falar outro dia sobre crescimento. Mas se você quer crescer, não esqueça, leitura da palavra. Leia a Bíblia. Se você quer crescer, priorize na sua vida a obediência às suas autoridades, aquelas pessoas que Deus colocou sobre a tua vida como autoridade, independentemente de quem seja, obedeça. Deus vai te honrar. Você quer ver uma coisa para a gente fechar? Tem a ver com autoridade espiritual. Eu duvido, crente que não obedece à sua liderança espiritual, ter autoridade para expulsar demônio. Eu duvido. Corre o risco do demônio virar para ele e falar assim, tu não obedece ao teu pastor, quer que eu te obedeça? Você consegue entender? É assim que funciona. Então obedeça. Leia a Bíblia. Busque crescimento, busque aprender. Busque se relacionar com o Espírito Santo. Separe tempo na tua vida para buscar a Deus. Amém, igreja? Fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus? Dá para a gente cantar? Estamos dentro do nosso horário ainda, graças a Deus. Dá para a gente cantar pelo menos um louvor. Vou pedir você para vir à frente, vou pedir você para levantar sua mão. Fique onde você está. Mas coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu quero esse crescimento. Mas, queridos, não acontece de forma automática, não. Temos a nossa parte para cumprir. Você consegue entender? Pastor, eu queria tanto ler a Bíblia. Você está esperando que um anjo te pegar, te sentar num lugar e jogar a Bíblia no seu colo? Não vai acontecer.
Pastor, eu queria tanto orar mais. Não espera o anjo pegar você, ajoelhar você, que não vai acontecer. É algo que você tem que decidir. Pastor, é fácil? É muito difícil. Faz um propósito para você ver como é difícil. Um propósito de ler a Bíblia. É o que a gente procura fazer pelo menos um pouquinho com o PSM, com o De Fé em Fé, com o projeto Pastores Almeida, Vida com Deus, né? Para que aquilo? Para você tirar um tempinho do teu dia para você ler, para te ajudar. Não faço o PSM para ficar famoso, conhecido. Não estou preocupado com esse negócio, não. Mas cada vez que eu recebo um testemunho de alguém que fala assim, pastor, eu parei para meditar um pouquinho, já me abençoa. Porque eu sei que Deus não precisa de muito tempo não, queridos. 1 segundo, a palavra dele explode no teu coração e transforma a tua vida. É assim que acontece. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos experimentar esse negócio chamado crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, tu sabes que a cada ano, o pastor Carlos, como eu disse aqui, eu acredito que inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca um tema para a tua igreja. Mas eu quero te pedir nesse ano, que não seja apenas mais um tema. Não seja apenas mais um tema que daqui a pouquinho, no final do ano, a gente esqueça. E já venha com outro. Não, Senhor. Faz com que isso seja uma realidade. Não na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro somente, não. Mas começa em mim, Senhor. Para separarmos um tempo, para te buscarmos com a leitura da palavra. Para separarmos um tempo para te buscar em oração. Para separarmos um tempo para buscar um relacionamento real, verdadeiro, genuíno, de intimidade com o Espírito Santo de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, nesse ano, de fato, crescimento, em nome de Jesus, Paizinho, é o que te oramos e te agradecemos. Faz assim com a sua mão, que eu vou impletar a bênção apostólica, logo depois eles vão cantar e a gente encerra, tá bom, queridos? Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho, e as doces, insondáveis, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos aqueles que almejam e que buscarão crescimento no Senhor, recebam e digam: Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Declare isso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus, os sonhos
planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor de mim, por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim, eu acredito. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Creia nisso, meu irmão. Ele vai fazer. Vá com isso no seu coração. O Senhor há de cumprir. Aleluia. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia. Uma boa noite a todos.